recapitular, a frase que eu trouxe ontem foi: quem é você na fila do pão? Para dar uma sacudida mesmo, tá? É para dar uma sacudida para que você de fato olhe e olhe para sua vida mesmo, olhe para você, olhe para sua história, olhe para de onde você veio, olhe para onde você quer chegar. Não adianta, gente, não adianta você ter vários planos lá na frente. Não adianta você ter algumas coisas já projetadas se você não tem um embasamento, se você não tem um olhar para suas raízes, um olhar de onde você veio. É o incluir tudo que a sua história trouxe para você, todos os aprendizados. Porque aí, o movimento que você vai fazer para frente, o movimento para o mais, ele vai ser mais sustentável. Então, essas frases, essa consciência, né, de várias vertentes, né, de várias influências que eu tenho, eu vou estar trazendo aqui para vocês, para trazer esse despertar mesmo. E, se você sentir, eu te aconselho que você venha, né, para a live com um caderninho ao lado. Por quê? Vão ter momentos, dentro do que eu senti no campo, vão ter exercícios também. E você pode aproveitar mais se você tiver esse caderninho, às vezes para anotar um sentimento, anotar de repente o que veio para você ali naquela palavra, naquela frase que eu trouxe para você consolidar, sabe, essas informações que eu tô trazendo. Mas uma outra coisa que eu quero colocar para vocês, que para você de fato aproveitar isso que eu estou aqui transbordando para vocês, é importante que vocês cheguem aqui com uma postura de receber. E quando você se coloca nessa postura, você não está escutando só essa informação que eu estou passando para vocês. Você está escutando toda a minha sabedoria. Isso é para a vida, né? É abaixar todas as barreiras, sabe? Se colocar nessa postura de estudante mesmo, se colocar nessa postura de receber, você recebe o melhor. Isso em todos os sentidos, né? Dentro de um olhar sistêmico, que é o que embasa mais o meu trabalho, você se colocar nessa postura na frente do papai e da mamãe, você recebe o melhor desse pai e dessa mãe, sem julgamento, né? É o receber. Porque quando você se coloca nessa postura de receber, você consegue, é como se fosse um combustível, te levando ao movimento. E cada um com a sua função, né? A sua mamãe, essa figura, né, da mãe, ela tem uma função diferente da figura do pai, né? Então, é olhar para essa postura que você está olhando para os seus pais, reflete em todos os demais relacionamentos da sua vida. Não só relacionamento né? Mas um relacionamento profissional, o seu relacionamento com você mesmo. Isso te traz um despertar. E aí, eu, como uma pessoa apaixonada pelo ser humano, apaixonada pelas possibilidades que você pode escolher, eu tô aqui para transportar essas informações que eu acho que é elevado e que o campo traz também, né? Porque às vezes tem coisas que nem estavam no script, mas vem por quê? Porque você que tá aqui precisava de receber essa sabedoria, né? Que tá transbordando aqui. Porque essa sabedoria, ela não é só das informações que eu tenho, ela é de toda a minha experiência, de toda a minha vivência e de todas aquelas que vieram antes de mim, né? Todos aqueles que vieram antes, isso transborda em mim, né? E chega até vocês. E se vocês estão aqui, é porque de fato tem essa conexão, né? Mas que a gente pode escolher também, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E aí, gente, o que eu trouxe ontem, né, foi o quem é você na fila do pão, e trouxe também para vocês as 3 esferas, que são os 3 pilares que sustentam a nossa vida, né? E como é importante a gente olhar para cada pilar, que um é o corpo, né? O outro é a mente e o outro é o espírito, né? E cada um representa um órgão, né? A nossa mente é o nosso cérebro, o nosso espiritual é o nosso coração, né? O nosso sentir, né? E o nosso corpo é o nosso intestino. Então, quando você olha para esse órgão e vê que tá tudo bem, que tá funcionando, que tá saudável, ok, né? E quando você vê que tem alguma disfunção, que tem algo errado, olhar para esse setor, né? Olhar para essa área. Como que você tá lidando com isso? Quais as escolhas que você tá fazendo para se nutrir? Não só de alimento, mas se nutrir de sentimentos e emoções. E aí, eu vou trazer um código aqui para vocês. Será que esses sentimentos, essas emoções, pertencem a você mesmo? Será? Será que você não está trazendo isso aí de alguém? Será que você não está, por achar que fulana não dá conta, você pegou lá um bocado aí desse sentimento dela e está carregando aqui para aliviar a vida dessa outra pessoa? É para trazer uma reflexão, né? Porque nós, como espécie, como seres humanos, nós temos algumas necessidades básicas. Qual que é, Eunice, né? Uma é sobrevivência. A nossa espécie humana, ela tem uma necessidade de sobrevivência. A outra necessidade, que como espécie, é de pertencimento. É necessário que a gente pertença a alguma tribo, né? A gente tem essa necessidade.
E a outra é a reprodução, né? A reprodução humana, o manter a espécie viva, né? Então, são necessidades básicas da nossa espécie humana. E quando a gente coloca um olhar para esse pertencimento, a gente, através da visão sistêmica, a gente consegue entender que alguns padrões que a gente traz para a nossa história, para a nossa vida hoje, faz parte do nosso subsistema. O que é subsistema, Eunice? É o papai e a mamãe, né? É os que vieram antes da gente. Você tá aqui, tá? Casada, filhos, casa, tal, tudo, né? Aqui vivendo a sua vida, construindo, né, esse sistema. Mas às vezes você está presa nesse subsistema lá de trás, que para você pertencer, você não pode ter sucesso. Quem sou eu para ter sucesso? Se meu pai e minha mãe não tiveram sucesso, eu não posso. Porque aí vem a consciência de culpa. Você se sente culpa. Tá? Você se sente culpada, culpado, né? E aí, percebe como que a gente, como que os nossos resultados, gente, para tudo. Qual que é a minha maior promessa por essa página que eu tenho aqui, por esse momento que eu tô tendo aqui com vocês, com esse novo projeto meu? Qual que é a minha promessa de estar aqui hoje com vocês e para os próximos dias? É tirar todos os filtros, todas as lentes que tá te impedindo de ter clareza daquilo que você merece. Essa é a minha maior promessa. E aí, como é que nós vamos fazer? Imagina um lençol branco. A gente vai pegar vários lençóis brancos e jogar aqui, ó, naqueles fantasminhas ocultos, tá? Para facilitar, para você olhar de onde que tá vindo esses bloqueios. E por muitas vezes, a gente tá nesses bloqueios por se colocar nesse lugar de pertencimento. Eu preciso de pertencer. E para eu pertencer, eu tenho que ser igual a esse subsistema, que na verdade ele é referência, ele tem que ser referência, né? Mas ele não pode ser prioridade. E quando a gente está presa nesse subsistema lá de trás, do papai e da mamãe, energeticamente você não está disponível para o seu sistema que você construiu. Então fica faltando ali. Você fica em falta ali com o seu sistema, o sistema que você construiu, e você está presa lá atrás. E aí, quando você se coloca num papel, sei lá, um papel onde você está se sentindo uma fracassada, quando você se coloca num papel de toda essa tristeza, enfim, quando você se coloca nesse lugar, você fica parecendo com quem? Né? Muitas vezes a gente quer parecer com alguém que veio lá atrás. A gente está honrando alguém lá de trás. Porque se eu sair desse lugar e ficar feliz, e ter sucesso, e ganhar dinheiro, e fazer todo esse movimento, eu vou ficar muito diferente lá de trás. Só que aí eu quero te dizer, trazer para você um código. Vai com culpa. Inclui, né? Importante a gente incluir toda essa história que faz parte. Ok, eu vejo toda essa história, mas a partir de agora eu escrevo a minha história da forma que eu mereço. Percebe como que o mental, ele guia a nossa vida? E aí eu te pergunto, quais são as vozes que você está escutando aí no seu mental? Quais são as crenças que estão te limitando, né? Imagina você numa floresta. Tá? Imagina você numa floresta. E nessa floresta tem várias trilhas. E cada trilha dessa floresta, que tá ali, né, bem claro ali para você fazer esse caminho, são as crenças. São as crenças, ou seja, já tem um caminho traçado. E aí o que o seu consciente faz? Ele não quer gastar energia. Como ele já sabe que aquilo ali funciona, em algum nível funciona, ele quer que você vá por ali. Se em algum momento você quiser sair dessa trilha e começar, de repente, né, de ir para outro caminho ali, o que ele vai fazer? Ele vai te trazer autossabotagem. Não vai não, ali é perigoso, ali não dá, não vai dar certo, você não consegue, aí você continua nesse mesmo caminho, né? Aí você continua nesse mesmo caminho. E assim é a vida. Então, às vezes, você traz para você, assim, é bom a gente olhar para alguns padrões repetitivos, né? Porque quando tem padrão, tem algo a dizer aí. Aí eu te pergunto, o que está te distraindo? Né? O que está te distraindo, o que está fazendo com que você não tenha os resultados que você tanto deseja? Quais as sementes que você tá semeando? E o que você está querendo colher? Né? Porque por muitas vezes você está plantando maçã e está querendo colher laranja. Né? É importante a gente olhar para isso. E eu quero trazer isso aqui para vocês. Eu quero trazer essa consciência, tirar, né, esses filtros que estão impedindo você de ir para o mais. Primeiro você tem que escolher. Mas primeiro você tem que saber o que você quer. E o que você quer? Percebe como que às vezes, o que eu quero não está tão claro? Se não está tão claro, para onde que você vai conquistar isso?
Então, nesse caderninho que eu aconselho, né? Se vocês estiverem aí, coloque aí. Coloque pra mim nesse caderninho 3 sonhos pequenos. 3 sonhos pequenos. Pode ser um batom vermelho, que eu amo. Pode ser, enfim, 3 sonhos pequenos que é fácil de você atingir. E eu quero que você coloque também 3 sonhos grandes. Aqueles grandes sonhos. É importante você ter clareza dos seus sonhos. É importante você ter clareza dos seus sonhos para você entender qual o caminho que você vai traçar para conquistar esses sonhos. E aí eu quero trazer para vocês uma coisa que me veio essa semana. Eu queria que você olhasse para todas as mulheres que vieram antes da sua história. Olha para essas mulheres lá de trás, gente. Percebe o quanto essas mulheres tiveram que ser corajosas. O tanto que essas mulheres tiveram que desbravar. Em momentos que as mulheres não tinham voz. Percebe? Percebe como que essas mulheres, elas facilitaram a nossa vida hoje. Hoje a gente pode ter uma conta no banco. Antigamente as mulheres não podiam ter conta. Antigamente as mulheres não podiam votar. Elas não tinham vozes. E hoje a gente tem tudo isso. Eu quero trazer para você um despertar desse feminino. Lembra da ursa? Eu quero que você eu quero que você acorde essa ursa dentro de você. Desse feminino. Entendendo que sim, você tem ciclos. E tá tudo bem. Tem semana que você não quer. Tem semana que você já tá mais ativa. E é começar a perceber como que você funciona. Porque quando você começa a perceber como que você funciona, isso te traz recurso. Isso te traz recurso para você colocar assim, não, a semana tal eu não vou estar bem. Então essa semana eu vou estar mais quietinha. Mas a próxima semana eu já vou estar mais ativa. Gente, nós somos mulheres cíclicas. E quando a gente ativa isso, quando a gente traz isso para nossa verdade, a vida fica mais fácil. Você não se sente culpada. Quantas vezes eu me sentia culpada por estar na semana de estar menstruada e estar querendo ficar deitada, não estar produzindo. Quanta culpa eu carreguei nesses momentos. E como é mais leve hoje eu entender, não, eu tô assim porque eu tô menstruada e tá tudo bem. É necessário a gente se acolher nesse momento. E aí o que acontece? A gente acaba projetando na outra pessoa um acolhimento que só serve a nós mesmos fazer por nós, né? E aí a gente acaba colocando isso no esposo, no namorado, no filho. Ai, que fulano não tá percebendo que eu tô assim. Cara, ele não tem que perceber nada disso. Quem tem que perceber é você. E eu vou falar isso em outro momento, sobre a questão do despertar desse adulto e da sua criança. Existe uma criança aí dentro de você e é importante a gente olhar para essa criança. Porque por muitas vezes essa criança está no comando. E quando você tem certos tipos de conflito, é olhar e perceber, bom, quem está tendo esse conflito? É a Eunice adulta ou é a Eunice criança? E por muitas vezes era a criança birrenta que estava ali. E despertar isso é fundamental. Fundamental. Para sua evolução mesmo, para sua evolução. E eu vou falar desse assunto em outro momento, que eu acho muito elevado. E aí eu trazendo essa questão das mulheres, para você olhar para a história das mulheres que vieram antes, para você acolher esse feminino dentro de você, é muito interessante, sabe por quê? Porque por muitas vezes essas mulheres elas tiveram que desbravar, abrir caminhos. E hoje a gente tem uma vida mais fácil, mais leve, por essas mulheres que tiveram que pagar um preço para tudo isso, né? E tá tudo bem, porque essa foi a história delas, né? Mas, por muitas vezes, a gente fica sentada no sofá querendo ter resultados. Não adianta. Nessa postura, a gente não está honrando essas mulheres que vieram antes. E quando a gente muda essa postura, a gente fica forte. Nós ficamos fortes. E eu quero convidar vocês hoje para trazer essa reflexão, né? E aí, novamente, eu trago a frase, o que está te distraindo? Sabe aquela porta que você não quer abrir? Sabe, aquele controle financeiro que você tem que olhar, é a porta que você tem que abrir. Essa porta que é chata. Sabe por quê? Quem não quer abrir essa porta é a sua criança. Porque a criança, ela quer diversão. Ela não quer coisa chata. Mas o seu adulto, ele sabe que ele tem que olhar para isso. Porque ele tem uma visão a longo prazo. Só que a sua criança, ela tem uma necessidade de sempre ter um adulto perto. E ela sempre vai viver o aqui e o agora. Ela não tem um olhar a longo prazo.
Por isso a importância da gente despertar esse adulto que está aí dentro da gente e fazer as nossas escolhas. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Consolida aqui para mim. Consolida aí para mim, às vezes, em uma frase, em uma palavra, se tá fazendo sentido para vocês. E hoje eu quero deixar um convite. Eu quero te convidar para construir a sua história. Sim, é necessário trazer essa consciência de que você pode escrever a sua história. Segue a dica. E eu quero agradecer a cada mensagem, a cada uma de vocês que estão aqui e se nutrindo, né, dessa sabedoria que está transbordando aqui com muito amor, né, dentro dessa promessa, desse novo projeto. E aí eu quero convidar vocês para colocar, se fez sentido para vocês, hashtag a ursa amarela acordou. Acorda essa ursa que está aí dentro de você. É possível, é seguro e está disponível para você acordar essa ursa, viu? E eu quero fazer um outro convite para vocês. Eu vou colocar algumas caixinhas de pergunta lá no meu Stories. Eu preciso te conhecer um pouco mais. Até mesmo para que eu traga, né, aqui conteúdo que faça sentido aí para vocês. Aí eu queria convidar, se você puder tirar um tempinho e poder responder para mim nos Stories, tá bom? E ó, um beijo no coração de vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Espero que você tenha gostado e qualquer coisa eu tô aqui. E pode ser que hoje à tarde tenha atendimento ao vivo. Se você sentir, fica atenta. Aperte lá o sininho para você receber toda vez que tiver notificação, viu? E sejam bem-vindas, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.